Vamos continuar agora com a segunda parte do vídeo em que eu refuto o vídeo do Josafá intitulado Respondendo Comentários de Calvinistas ex-CCB. Veja agora o comentário que ele faz sobre o texto de João 6:44, em que Jesus disse: Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O comentário que Josafá faz aqui é um dos piores que eu já vi na minha vida, né? Vamos lá. Vou mostrar agora a pergunta de mais um inscrito do canal, que na verdade não é uma pergunta, ele colocou uma passagem bíblica, a qual é muito usado pela linha teológica calvinista para embasar as suas argumentações. Mas como sempre, eu vou mostrar para vocês que não passa de um trecho bíblico fora do seu contexto para criar um falso pretexto. Segue aí, vamos ver. O escrito por nome devocional Diário Vida Cristã, ele escreveu a seguinte passagem bíblica: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, eu acho estranho como os poliglotas e os estudados e os catequistas ou até mesmo os universitários que andam com livros debaixo do braço, eles não fazem a exegeta correta desta passagem bíblica. Só parando aqui, esse tipo de pedantismo, sabe? Ele diz assim, ó, que os que estudam, eles não fazem a exegeta correta, né? A expressão usualmente é exegese. E aí ele diz que eles não fazem a exegeta correta. Então o que, que ele está querendo dizer? Que os estudiosos calvinistas não conseguem fazer a exegese correta e ele vai fazer. Ou ele está querendo dizer que esses que estudam não alcançam o entendimento certo ou mesmo são falsos na apresentação das conclusões. Não sei. Mas o que o Josafá vai fazer agora em diante também não é exegese. Não é. Exegese é uma disciplina que labuta na etimologia, na gramática, na morfologia, no sentido dos termos originais. E aí faz uma análise contextual a partir do sentido linguístico, etc. Então, o que ele vai fazer em seguida é, no máximo, chamado de hermenêutica. No caso dele, uma péssima hermenêutica, porque a hermenêutica precisa de princípios bem abalizados, sobretudo históricos gramaticais. Até ele faz boas perguntas para entender o texto, mas a resposta dele é a pior de todas. Então vamos continuar aqui. Que eu vou explicar para você. Jesus Cristo, quando está falando isso, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Você tem que fazer a seguinte análise: quem está falando, aonde ele está falando, qual o contexto, para quem e o povo e a situação do momento. Jesus Cristo está falando isso porque ele se refere a Isaías capítulo 6, aonde lá está dito que para o povo judeu, Deus endureceria o coração daquele povo, tamparia os seus ouvidos e fecharia os seus olhos para que eles não vissem, ouvissem, crescem e fossem sarados. Em Isaías, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, está dizendo assim: Então disse ele, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. E engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesado os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, nem entendam com seu coração, e nem se convertam e sejam sarados. Deus fala diretamente uma profecia para aquele povo, por isso Jesus diz, como se Jesus estivesse dizendo, daqui desse povo, ninguém vai vir a mim, se Deus não o trouxer, porque existe uma profecia sobre vocês. Jesus Cristo só está reafirmando, dizendo, vocês não podem crer em mim, se o Pai não os trouxer a mim. Essa é uma profecia dada àquele povo específico, não é uma profecia universal. Jesus Cristo não está dizendo que Deus tampou os ouvidos de todos os povos. Deus, sim, aonde ele levar o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a mensagem universal que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo. Esta passagem específica, o Senhor Jesus ele se refere ao povo judeu, que foi colocado debaixo de um profundo sono, e só podem sair dali se Deus os tirar.
Portanto, trata-se de argumentos e passagens bíblicas fora de seu contexto, como essa outra que eu vou mostrar aqui para você. Então vamos lá, eu acho que deu para notar. Ele usa um tipo de argumento que eu nunca vi, né? Nem mesmo em wesleyanos ou arminianos. Aliás, no livro Arminianismo Puro e Simples, o autor lá, o pastor Jamierson, ele usa João 6,44 para confirmar a graça preveniente, que é um entendimento que apresenta a graça de Deus para todas as pessoas. Então, o texto aqui, na perspectiva arminiana, não é nada do que ele está dizendo, né? Então, ele já está, ele não está nem coeso com a tradição reformada, nem com a arminiana. Então, é provavelmente algo que ele chegou a uma conclusão, e uma conclusão péssima, né? As perguntas dele para a interpretação do texto foram muito boas, mas as respostas que ele encontrou não estão no texto, não estão, né? Então veja que as perguntas o que Jesus disse, para quem disse, quando, tal, e ele então foi apresentando inferências. Então, se nós olharmos primeiro o contexto do capítulo 6, você irá verificar que Jesus começa a falar ali para aquelas multidões que estavam interessadas apenas na multiplicação do pão. E Jesus disse que vocês precisam trabalhar pelo pão que dá a vida eterna e tal. E eles falam, nos dê esse pão. Jesus falou, eu sou o pão. E eles então ficam inconformados com isso. Então notamos aqui que o debate, o contexto é esse. E aí Jesus vai explicando que ele vai salvar aqueles que o Pai trouxer a ele, enfim, mostrando toda essa verdade. E aí no versículo 43, Jesus responde a esses da seguinte maneira. Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí continua, olha só. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse virá a mim. E aqui Jesus cita um texto de Isaías, não o capítulo 6, mas Isaías capítulo 54, que afirma a eficiência do chamado de Deus. Então, por que aquelas pessoas não estavam indo? Porque elas estavam endurecidas nos seus pecados. E aqueles que, de fato, fossem a Cristo genuinamente, é porque o Pai é que ensinou elas que Cristo era o Salvador. Essa é a conclusão do texto. E aí Jesus continua. Será que aqui, então, é uma profecia, né? As palavras de Jesus não é uma profecia. As palavras de Jesus, nesse versículo aqui, são palavras constatativas da realidade vivenciada. Mas Jesus diz algo que mostra que essa interpretação, que aqui era para algo específico, né? O Josafá está com essa mania de agora dizer assim, texto isolado, texto isolado. Você está lendo a Bíblia inteira, ele está falando que os textos são isolados. As várias ações providenciais de Deus, ele está dizendo texto isolado, texto isolado. E agora ele chegou nesse aqui também dizendo que é um texto isolado. E aí observa o que Jesus vai dizer a partir do versículo 47. Olha, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, observe que Jesus aqui mostra a oferta salvadora que é a sua vida. E isso aqui não é só para judeus. Inicialmente era para judeus. E Jesus diz aqui que é a vida para o mundo. Olha só no fim. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então observe que ele está mostrando que a sua salvação, a sua vida, o seu sacrifício será oferecido ao mundo inteiro e não só para os judeus. Será que isso aqui se aplica
apenas para os judeus? Não, não se aplica. Por quê? Se nós irmos lá para Efésios capítulo 2, é uma passagem também conhecida, Efésios capítulo 2, nós veremos a seguinte constatação: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. Está aí, ó. A mesma situação que os gentios se encontram é a mesma situação que os judeus se encontram. Aqui Jesus está mostrando que viviam em escuridão espiritual. E, obviamente, aquilo que Jesus diz dos judeus é dito de todos. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer em uma das partes na carta que ele já provou, ele prova que todos estão sob o estado de pecado. Todos são pecadores. Olha só, Romanos capítulo 5 e o versículo de número 9. Olha só. Que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Está aqui, né? Então, aquela situação, olha aí o versículo 9, aquela situação dos judeus ali no capítulo 6 é uma amostragem da realidade de toda a humanidade. E aí, quando ele vai dizer, né, Josafá, que é um texto dos judeus, cumprindo os judeus, e é como que se Jesus tivesse dito, olha, desse povo aqui, se o Pai não o trouxer, ninguém vai vir a mim. Não, isso é dito de toda a humanidade. Está aqui Efésios, está aqui Romanos. E para encerrar essa refutação da segunda parte do vídeo do Josafá, eu quero lembrar aqui do que Jesus disse em Mateus capítulo 28, quando ele ordenou a pregação do evangelho. Olha só o que ele disse, né? Quando ele ordenou para ir em todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que ele diz? No versículo 20, Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então veja, qual é o conteúdo da pregação apostólica? Os ensinos de Cristo. Logo, aqueles ensinos de João capítulo 6, todo o capítulo, e o versículo 44, que afirma a todos que as pessoas só irão a Cristo se o Pai conduzir isso. Está na Bíblia. Então, a explicação, a segunda parte da resposta de Josafá também é problemática ao extremo, ao extremo. Então, está aqui a refutação, depois teremos o terceiro vídeo, apresentando aí a resposta final do comentário que ele faz agora de Romanos capítulo 9. No Romanos capítulo 9, ele até vai na argumentação conhecida dos arminianos, wesleyanos e anti-reformados. Mas esse de João 6,44 foi muito diferente. Que Deus nos ilumine na verdade.